Olá pessoal, tudo bem? Resolução comentada PET de Química segundo ano. Resolução comentada das atividades da semana 3, trabalhando o cálculo de variação de entalpia ou variação de energia dentro de uma transformação química. Nesta semana trazemos para vocês 5 atividades da semana 3, a começar pela atividade número 1. Vamos lá? Na atividade número 1, é um exercício de vestibular da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que diz o seguinte: sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 quilocalorias por mol, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a 40,4 quilocalorias por mol, o ΔH da reação, que se encontra no quadrinho aí do lado, será. Então nós temos que aplicar o cálculo de variação de entalpia para realmente resolver essa situação, considerando que nós temos esta equação aqui, que deve ser estudada inicialmente. Pois bem, para iniciar a resolução, trago para vocês então a interpretação da equação. Pois bem, nós temos um número que representa a quantidade de mols ou moléculas da substância no qual ele está interligado, que é o Cu2O. Esse Cu2O é representação para o óxido de cobre 1, mais meio mol ou meia molécula de O2, produzindo 2 mols ou 2 moléculas de óxido de cobre 2. Então veja bem, o óxido de cobre 1, ele ocupa a função de reagente, e o óxido de cobre 2 ocupa a posição de produto. Essa distinção aqui inicialmente é muito importante para o cálculo de variação de entalpia. Detalhe: óxido de cobre 1 e óxido de cobre 2 são substâncias compostas, e o oxigênio é uma substância simples. Portanto, a formação molecular das substâncias envolvidas tem efeito no cálculo de variação de entalpia. Veja bem, como que nós vamos trabalhar com isso? Colocando os valores de energia envolvida para cada substância. Diz que a variação de entalpia de formação do óxido de cobre 2 é menos 37,6, enquanto que a variação de formação do óxido de cobre 1 é menos 40,4, beleza? E a variação de entalpia na formação da substância simples O2? Pois bem, para substâncias simples, por convenção, não há variação de entalpia. Então, logo, qualquer que seja a unidade envolvida, o valor é igual a zero. Desta maneira, essa substância não é considerada no cálculo de variação de entalpia. E como nós devemos fazer o cálculo de variação de entalpia? Não apenas utilizando a energia 40,4 e 37 com sinais negativos, mas considerando quantos mols estão envolvidos em cada substância. Ou seja, eu tenho para óxido de cobre 2, que é essa substância aqui, 40,4 quilocalorias por mol. Como eu tenho 1 mol, então é 1 vezes menos 40,4. Já no caso do óxido de cobre 2, eu tenho menos 37,6 quilocalorias por mol. Mas quantos mols eu tenho na transformação? 2 mols. Então veja bem, para recalcular a variação de energia nos reagentes e a variação de energia nos produtos, devemos considerar esses valores. 1
vezes 40,4. Então, eu tenho a entalpia nos reagentes, 2 vezes 37,6. 75,2 negativo. Então, eu tenho a entalpia nos produtos. Ok? Desta forma, pessoal, fazemos uso da equação da variação de entalpia de uma reação. Vamos lembrar? A variação de entalpia numa reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, essa equação aqui irá aparecer nesse quadrinho seguinte. Então, veja bem. Variação de entalpia da reação é entalpia do produto menos entalpia dos reagentes, já calculado previamente. Entalpia dos produtos, menos 75,2. Menos entalpia dos reagentes, menos 40,4. Por conta dos sinais negativos, fazemos o uso do parênteses para, de certa forma, não misturar tantos sinais negativos. Vejamos, menos 75,2 menos 40,4. Menos com menos, mais. Então, eu tenho menos 75,2 mais 40,4. Efetuando a conta, permanece o sinal do maior, realiza-se a subtração. O sinal do maior é um sinal negativo. E a subtração de 75,2 por 40,4, 34,8. Negativo. Pessoal, ΔH, variação de entalpia da reação quando der negativa. Qual interpretação nós temos? Ela é uma reação exotérmica, pois se o ΔH for menor do que zero, como o caso do sinal negativo, você tem a observação de liberação de energia, ok? Então, aqui nós temos um clássico exemplo de cálculo de variação de entalpia. Pois bem, agora nós temos que escolher a opção. Qual opção? Letra A. Beleza? Então, mesma observação a ser feita para a atividade 2. Veja bem, a atividade 2 é um exercício que caiu no vestibular da Unirio, que diz o seguinte: os romanos utilizavam CaO como argamassa nas construções rochosas. Esse CaO, pessoal, hoje é conhecido como óxido de cálcio. E vale lembrar que já estudamos isso nas funções inorgânicas chamadas óxidos. Continuando a leitura, o CaO era misturado com água, produzindo, quer dizer, tendo um produto, CaOH2, que reagia novamente com CO2, dando calcário. Quando ele coloca 2 pontinhos, provavelmente dá a equação. A equação da reação é essa daqui, ó, tá? Então, a reação você tem CaOH2, sólido, mais CO2. Então, eu tenho 2 reagentes, produzindo 2 produtos, ok? E perceba uma coisa, todas essas substâncias envolvidas, seja aqui nos reagentes, seja aqui nos produtos, são substâncias compostas, beleza? Por isso que se apresenta essa tabelinha, onde eu uso a entalpia de formação para cada substância da equação. Olha aqui, ó, reagente 1, produto 1, reagente 2, produto 2. Tá vendo? E perceba uma coisa, que a variação de entalpia de formação para cada substância envolvida tem sinal negativo. Isso é padronizado. Pois bem, a partir dos dados dessa tabela, a variação de entalpia da reação, essa daqui, ó, a variação de entalpia dela em kJ por mol, que é esse conjuntinho de unidades que nós temos aqui, será igual a quanto?
Bom, vamos fazer a conta? Primeira coisa, pessoal, nós precisamos verificar que todas as informações que estavam naquela tabela têm ΔH menor do que zero. Então, parece simbolizar uma situação que todas as substâncias formadas liberam energia. Mas, primeiramente, vamos tentar resolver a equação. Trazemos a equação para cá. A equação e também as suas energias envolvidas na tabela. Outra observação extremamente importante. Vejam que não tem nenhum número escrito aqui, do lado de cada substância composta. Isso significa que você tem uma molécula de cada substância ou um mol de cada substância. Então, esse 1 multiplicado pela energia de formação de cada uma delas será a referência para o nosso cálculo de variação de entalpia, o ΔH. Então, eu quero encontrar ΔH desta reação. E como que eu calculo? Bem, eu coloco aqui para vocês uma tabelinha bem grande, um quadrinho amarelo bem grande, mas usando a mesma equação. Variação de entalpia é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Espera aí, eu tenho esses produtos aqui. São 2 produtos, enquanto aqui eu tenho 2 reagentes. Então, todos os 2 produtos e todos os 2 reagentes têm que ser considerados. Veja bem, produto, então, eu trago a entalpia do CaCO3 mais a entalpia da água, menos entalpia dos reagentes, entalpia do CaOH2 e do H, entalpia do CO2. Beleza? Então tem que juntar as energias dos reagentes e juntar a energia dos produtos, para dar uma energia total de reagente e uma energia total de produto. Então vamos lá. ΔH, variação de entalpia do CaCO3 na tabela, mais variação de entalpia da água. Pois bem, por que o sinal está negativo aqui? Porque como a entalpia da água é negativa, com o sinal de mais e menos, dá menos. Menos entalpia de reagente. Entalpia do CaOH2, negativo, pertencente da tabela, mais menos a entalpia do CO2. Então, mais com menos, menos. Pois bem, calculando menos com menos, eu vou somar e conservar o sinal do maior. Então, 1.206,9 mais 241,8. 1.448,7. Mesma coisa aqui na parte dos reagentes. 1.379,6. Bom, pessoal, menos 1.448,7, menos com menos dá mais. Então, eu tenho que efetuar a conta, permanecendo com o sinal do maior e efetuando a subtração. Menos 69,1. Esse 69,1 negativo é o valor de entalpia desta reação toda, mesmo com energia variando entre produto e reagente. Então vamos voltar lá atrás. Menos 69,1. Ok? Então essa é a resolução de cada parte apresentada até o momento, o que dá a alternativa de letra B. Beleza? Então agora partimos para a atividade de número 3. A atividade 3 menciona o seguinte: é um exercício da FUVEST que fala sobre a consideração de informações que temos aí na tabela abaixo. Essa tabela traz para nós, pessoal, 3 substâncias: amônia, cloreto de hidrogênio e cloreto de amônia. As 2 primeiras substâncias são gasosas e a última substância sólida. E tem também a variação de entalpia de cada um.
O que eu vou fazer com essa tabela? A letra A e a letra B. A letra A, calcule a variação de entalpia quando a base reage com o ácido. Então quer dizer que alguma dessas substâncias é a base e outra é o ácido. A amônia faz a função da base. E no caso o cloreto de hidrogênio faz a função do ácido. A reação de uma base com ácido tem a formação de um sal, que é basicamente o esquema que nós temos aqui dentro do quadrinho amarelo. Ok? Então vamos fazer o cálculo básico com relação a essa parte. Vamos trazer para cá cada uma das fórmulas das substâncias, base, ácido e sal. Veja bem, amônia, NH3, o ácido, HCl, e o sal, NH4Cl. Então eu trago também a energia de formação de cada substância, menos 46, menos 92 e menos 314. Desta forma, tem que verificar também, pessoal, que não temos número maior do que 1 para equilibrar a equação. Pelo visto, não. Por quê? Porque a quantidade de átomos de cada elemento se encontra igual nos reagentes e nos produtos. Beleza? Então veja bem, agora nós temos aí a facilidade de resolução, já que é uma molécula ou um mol para cada parte de componente. Ok? Então vamos trabalhar com a resolução. Trago novamente a base e o ácido e o sal formado, a quantidade de energia de cada um que veio da tabela e o cálculo de ΔH. ΔH, neste caso, é entalpia de produto menos entalpia de reagente. A entalpia do produto, NH4Cl. As entalpias dos reagentes, que são 2. Então vamos aplicar todos os valores como ΔH menos 314 menos, abre parênteses, menos 46 mais menos 92, que fica menos 46 menos 92. Então efetua a conta desse trecho, que dá menos 138, logo trabalho com esses sinais, de certa forma, para que ele possa ficar assim, ó, ΔH igual menos 314 mais 138. Pois bem, efetuando a conta, menos 176. O que isso revela? Que a formação do sal, que é essa reação química aqui, tá? Permite-nos dizer que é também uma reação exotérmica. Por quê? Porque nós temos um ΔH menor do que zero, o que simboliza a liberação de energia pela reação. Então eu posso dizer que tem energia liberada. Correto? Essa é a atividade de número 3. Então, pessoal, se formos olhar lá na resolução, essa parte aqui é da alternativa A e aqui da alternativa B. Correto? Agora, atividade número 4. Atividade número 4 é um exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz a respeito sobre a transformação sofrida pelo alumínio. O alumínio como redutor de óxidos no processo de aluminotermia. E aí você tem a equação importante. Dá uma olhadinha nessa equação. Al, 8 partes de Al, mais 3 partes de Mn3O4. Produz 4 partes de Al2O3 mais 9 partes de Mn. Tomem cuidado com esse trecho, porque aqui representam substâncias simples, que não vão participar do cálculo de variação de entalpia. Somente as substâncias compostas, esse reagente e esse produto. Tanto que ao observar a tabela, nós temos somente as entalpias de formação dessas duas substâncias citadas. E daí que precisamos calcular a variação de entalpia
e ele dá um fator de confusão, variação de entalpia para obter o Mn sólido. Pessoal, como o Mn sólido é uma substância simples, ele não interfere diretamente na variação de entalpia da reação. Então eu tenho que calcular para encontrar uma dessas alternativas. Então vamos lá. Trago para vocês aqui a equação que foi citada, né, com seus números de balanceamento 8, 3, 4 e 9, e que isso se refere, tá, à forma como nós vamos colocar as energias. Olha só, para cada uma dessas substâncias devemos colocar a energia envolvida e fazendo uma correção aqui, tá? Para o alumínio nós não temos a energia da tabela, né? E do Mn3O4 não é exatamente esses valores. Vamos fazer a correção. Para o Al2O3, a energia envolvida é de menos 1667,8. Enquanto para o Mn3O4, a energia envolvida é menos 1385,3. Já para Mn não possuímos. Desculpe o erro, pessoal, é porque na hora de montar a apresentação foi copiado de outro slide da atividade número 3 essas setinhas com esses valores, ok? Essa é a questão. Então vamos fazer a correção aqui. E mesmo não fazendo essa correção, né, eu tenho os quadrinhos aqui todos corretos com a quantidade de energia. Agora sim, tá? Então como que eu vou calcular a variação de entalpia nessa reação, que é o ΔH solicitado? Pois bem, eu tenho substância simples, não participa. Eu tenho substância simples, não participa. Então fica um reagente com um produto. Vamos considerar o produto, onde ele tem 4 vezes a sua entalpia, menos 3 vezes a entalpia do reagente, correto? Então, esses valores que vêm aqui são usados no cálculo de variação de entalpia. Por quê? Porque a energia colocada lá na tabela é para 1 mol. Aqui nós temos 3 mols. Então é 3 vezes mais. E aqui eu tenho 4 mols. É 4 vezes mais. Beleza? Então veja bem, ó, 4 vezes a entalpia do produto, menos 3 vezes a entalpia do reagente. Então 4 vezes esse valor, 3 vezes esse valor. Menos 6.671,2 menos 4.155,9. Menos com menos, mais. Prevalece o sinal do maior, realiza a subtração. Então eu tenho esse valor aqui indicado. Se vocês forem procurar lá no exercício, é letra C a correspondente. Beleza? Até o momento, cálculos. Agora, já na atividade 5, é um lembrete de conceito. Por quê? Do conjunto de substâncias abaixo, quais? Olha bem, está no plural. Então eu tenho mais de uma opção. Quais devem ter entalpia padrão de formação igual a 0? Pessoal, essa observação é muito simples. Nós temos que olhar para cada alternativa e verificar as suas fórmulas. Água líquida, substância composta. Nitrogênio gasoso, substância simples. Oxigênio gasoso, substância simples. Grafita, carbono G, não é carbono gasoso, é carbono grafite. Enquanto diamante é carbono D. Se olharmos para cada uma dessas fórmulas, nós temos algumas substâncias simples. E essas substâncias simples, ou elas, são o estado padrão, né, de entalpia sempre igual a 0. Então eu vou tirar essas substâncias do grupo. Essas são as substâncias com entalpia padrão igual a 0. Enquanto aqui, maior ou menor do que 0. Beleza, pessoal?
Essa é a resolução das atividades dessa semana, semana 3. Já na semana que vem vamos fechar o ciclo do PET 3 com atividades da semana 3. Correto? Espero vocês na próxima aula.